Olá a todos, meu nome é Nelson Granato e esse é o canal Marxismo, Teoria e Prática. Hoje nós vamos fazer aqui a resenha crítica de um clássico da teoria marxista, o Programa de Transição, aqui do Leon Trotsky. Independente do juízo que nós façamos do camarada Trotsky, não podemos negar a relevância da sua obra, especialmente esse Programa de Transição, que nos traz uma série de lições sobre como montar um programa político de um partido revolucionário e que converse com as demandas cotidianas da classe trabalhadora. Um desafio que permanece atual até hoje para a esquerda. Antes de entrarmos aqui no conteúdo do programa de transição, é importante nós relembrarmos o contexto social em que esse livro foi escrito. Trata-se de uma publicação de 1938. Nessa época, o capitalismo mundial estava imerso em uma crise econômica profunda desde pelo menos 1929. Essa crise também era política. O fascismo estava em ascensão no mundo inteiro e a Europa caminhava para entrar em uma nova guerra. Nessa época, Trotsky estava exilado no México e, em 1938, lançou este programa de transição como uma forma de organizar os partidos políticos filiados à Quarta Internacional, a Internacional Trotskista. Tratava-se aqui de uma tentativa de se contrapor tanto aos programas dos partidos comunistas alinhados à União Soviética, quanto também aos programas dos partidos social-democratas. Lendo aqui as plataformas do programa de transição, percebemos a proposição de um programa político revolucionário, por meio de uma série de reivindicações que atacavam as contradições mais críticas do capitalismo. Nesse capitalismo em crise, algo que poderia aqui acelerar a transição revolucionária para o socialismo. O programa de transição parte da premissa de que o capitalismo já tinha alcançado seu pleno desenvolvimento, e a partir de 1929, esse sistema tinha entrado em sua crise final. Essa é uma premissa que precisou ser revista posteriormente, inclusive por intelectuais trotskistas, como é o caso de Ernest Mandel, como nós veremos posteriormente em outros vídeos. No entanto, a não existência de uma crise final não invalida o programa de transição como um todo, uma vez que o modo de produção capitalista continua entrando em crises periodicamente, e essas crises acontecem cada vez com uma intensidade cada vez maior. Para a crise em que o capitalismo se encontrava nos anos 30, havia duas grandes saídas. Uma primeira saída alivia o aprofundamento das contradições desse sistema e a sua degeneração autoritária, representada pela alternativa fascista, ou a superação revolucionária das contradições do capitalismo, por meio da Revolução Socialista. Foi a partir desse diagnóstico que Trotsky então dizia que o futuro da humanidade dependia do sucesso da Revolução Socialista. No entanto, ao seu ver, essa revolução dependia das direções e dos partidos da classe trabalhadora, que na época eram os partidos comunistas e os partidos sociais-democratas, que, novamente aqui ao olhar do Trotsky, eram direções que se encontravam em crise. Primeiramente, Trotsky entendia que por mais que as condições econômicas para a transição do capitalismo para o socialismo já estivessem maduras, os partidos comunistas e os partidos social-democratas bloqueavam a revolução por puro oportunismo político. Seja pelo lado da social-democracia, por aceitarem as regras do jogo da democracia burguesa, seja pelo lado dos partidos comunistas, que de certa forma também não pregavam a revolução imediata nos países centrais da Europa e nos países coloniais, numa tentativa de proteger a União Soviética das agressões fascistas. A resposta da burguesia contra a revolução socialista naquela época, e continua sendo até hoje, era a promoção de governos de conciliação de classes. Seja uma conciliação de classes ali pela esquerda, por meio das frentes populares, seja uma conciliação de classes pela direita, de um modo mais autoritário, representado ali pelo fascismo. No entanto, tanto as frentes populares quanto o fascismo eram alternativas que não conseguiam conter a crise do capitalismo, que, desde 1929 até 1938, aqui na redação do programa de transição, era uma crise que continuava se aprofundando. Ainda assim, apesar de todo esse contexto de crise, tanto das alternativas da burguesia para resolver a crise, como também da crise das direções dos partidos da classe trabalhadora, os sociais-democratas e os comunistas, Trotsky acreditava que as leis da história são mais poderosas que os aparatos burocráticos. Então, o programa de transição entra aqui nesse contexto justamente aqui para mostrar uma alternativa a esses aparatos burocráticos que estavam ali, ao seu ver, bloqueando a revolução comunista ali a nível mundial. Para superar aqui essa crise, tanto dos partidos social-democratas quanto dos partidos comunistas,
Trotsky argumentava que os partidos da Quarta Internacional deveriam apresentar um programa de transição, né, que vem a ser aqui justamente o nome desse livro, que fizesse ali uma ponte entre as reivindicações relacionadas aos problemas cotidianos da classe trabalhadora e a Revolução Socialista, né? Trazendo aqui aspas, palavras do próprio Trotsky, né? Essa ponte deve consistir em um sistema de reivindicações transitórias, partindo das atuais condições de consciência de amplas camadas da classe trabalhadora, ou seja, né, não partindo de problemas abstratos da classe trabalhadora, mas partindo dos problemas concretos ali do atual nível de consciência da classe trabalhadora em cada país, né? Assim, ainda, de acordo com Trotsky, a tarefa estratégica da Quarta Internacional não consiste em reformar o capitalismo, como pregava ali a alternativa social-democrata, mas sim propor a derrubada do capitalismo, né? No entanto, né, isso é muito importante, talvez seja o principal recado do livro, o cumprimento dessa tarefa estratégica é inconcebível sem a mais cuidadosa atitude com todas as questões de tática, mesmo as mais pequenas e parciais. Aqui temos a primeira grande lição de Trotsky aqui no programa de transição. De nada adianta nós pregarmos um programa revolucionário que não converse com os problemas cotidianos da classe trabalhadora. Novamente, né, sempre importante reforçar isso, algo que continua extremamente desafiador para a esquerda revolucionária até os dias de hoje. Trotsky que chamava esse programa de Quarta Internacional de programa de transição em contraposição aos programas mínimo e máximo dos antigos partidos social-democratas, né? Esses partidos centravam a sua luta política, né, na implementação do programa mínimo, do que eles chamavam de programa mínimo, que socorria ali os interesses imediatos da classe trabalhadora, por meio de reformas sociais do capitalismo. O programa máximo dos partidos social-democratas, né, ou seja, a implementação do socialismo, ficava ali com um ideal abstrato de longo prazo. A alternativa dos partidos da Quarta Internacional deveria ser a proposição do chamado programa de transição, né? Algo que ligasse ali esse programa mínimo ao programa máximo, né, no qual as reivindicações cotidianas da classe trabalhadora entram em choque com as bases do regime capitalista, tornando-se assim revolucionárias. Agora, adentrando especificamente aqui nas proposições do programa de transição. Quais seriam as plataformas desse programa de transição para a classe trabalhadora enfrentar a crise do capitalismo mundial nos anos 30? Né? Lendo aqui esse livro, vemos aqui que Trotsky propõe 12 pontos, que aqui na leitura deles a partir desse ponto, né, nós conseguimos ver o quanto eles são incrivelmente atuais, mesmo 85 anos depois da publicação desse livro. A primeira dessas plataformas, daqui do programa de transição, é a implementação da escala móvel de salários, ou seja, de nós termos reajustes periódicos dos salários para recompormos as perdas de inflação. Não somente essa preocupação aqui com o poder aquisitivo dos salários, né? Também temos aqui junto na primeira plataforma do programa de transição a demanda por uma escala móvel de horas de trabalho, que seria uma espécie ali de garantia do emprego para todos os trabalhadores por meio da redução da jornada de trabalho, né? Novamente aqui 2 pontos que nós vemos aqui sendo amplamente debatidos, seja no meio político, seja no meio sindical, até hoje, como alternativas para solucionar ali os problemas cotidianos da classe trabalhadora relacionados ao desemprego e à perda do poder aquisitivo dos seus salários. Nós sabemos o quanto isso muitas vezes é complicado para a classe capitalista implantar aqui essas reivindicações, novamente por isso que é importante por isso todas essas alternativas colocadas aqui no programa de transição são pontos ali que mexem em contradições críticas do capitalismo, né, que levam, né, que fazem com que essas reivindicações cotidianas se transformem em questões revolucionárias, né? Nesse sentido aqui que Trotsky, inclusive, sentencia aqui uma frase aqui de bastante impacto aqui no programa de transição, né? Se o capitalismo é incapaz de satisfazer as reivindicações que surgem infalivelmente dos males que ele mesmo criou, que o capitalismo morra, né? Ou seja, já temos aqui uma noção do quanto essas proposições que tratam de temas cotidianos da classe trabalhadora podem ser ali a semente, né, o germe ali de uma proposta que acaba se tornando revolucionária quando se tenta implementá-la. A segunda plataforma do programa de transição
é a garantia do direito à sindicalização a todos os trabalhadores. Né? Trotsky reforça a importância que os sindicatos têm na luta dos trabalhadores para manter o seu padrão de vida. No entanto, né, Trotsky também ressalvava que a atuação sindical não deve substituir a ação dos partidos revolucionários da classe trabalhadora. Novamente ali já colocando ali a importância de nós termos tanto a luta sindical quanto a luta política dentro da militância nos partidos políticos da classe trabalhadora. Um complementa o outro, mas de modo algum um substitui o outro. A terceira plataforma aqui é a implementação dos chamados comitês de fábrica. Trotsky os define como um comitê eleito pelos trabalhadores para fiscalizar a produção. Aqui nós entendemos aqui, na verdade, não só fábrica no sentido industrial, mas empresas capitalistas aqui no sentido mais amplo. Trata-se aqui de uma dualidade de poder nas fábricas e nas empresas capitalistas, né? E também uma verdadeira escola para os trabalhadores para o planejamento nacional da economia no futuro socialista. Né? Novamente, temos aqui o embrião do controle da classe trabalhadora sobre as empresas que teremos num futuro socialista. A quarta plataforma aqui do programa de transição é o controle da economia pelos trabalhadores. De acordo com Trotsky, isso passaria pela abolição dos segredos industriais e comerciais, o que possibilitaria o controle das empresas pelos trabalhadores, juntamente com conselhos de técnicos especialistas. Novamente, essa quarta plataforma também se trata de uma semente da Organização Socialista da Economia como uma resposta à crise do capitalismo. A quinta plataforma é a expropriação de certos grupos capitalistas, especialmente dos grandes monopólios e oligopólios em crises. Isso se junta à sexta plataforma do programa de transição, que é a expropriação dos bancos privados e a estatização do sistema financeiro. De acordo com Trotsky, isso serviria para criar um sistema único de investimento e crédito, segundo um plano racional que corresponda aos interesses de uma nação, e não apenas dos especuladores. Esse grande banco público nacional deveria dar condições favoráveis ao pequeno correntista e ao pequeno produtor. A sétima plataforma é a polêmica proposta de armamento da classe trabalhadora. Isso serviria para criarmos milícias armadas formadas por trabalhadores para responder ao avanço do fascismo que se presenciava ali nos anos 30. A oitava plataforma do programa de transição é a elaboração de propostas que contemplem as reivindicações dos pequenos proprietários rurais, os chamados camponeses, né, que não se confundem com os trabalhadores rurais assalariados, e também as reivindicações dos pequenos proprietários urbanos. Os pequenos proprietários, bem como a chamada classe média, são parcelas da sociedade em decadência crescente com o avanço e a crise do sistema capitalista, né? Que podem se juntar aos trabalhadores assalariados na luta contra esse sistema em crise. A nona plataforma é a implantação de um programa político que lute contra o imperialismo e a guerra. No contexto de 1938, novamente ano em que foi lançado o programa de transição, isso significava uma oposição tanto ao chamado pacifismo, que de certa forma subestimava o perigo fascista, como também uma oposição ao patriotismo, que de certa forma estimulava o fascismo. Ainda nesse contexto, isso também passava pela mobilização revolucionária da juventude, pela expropriação da indústria armamentícia e pela defesa dos países subdesenvolvidos, que Trotsky chamava na época de países coloniais, até porque muitos desses países subdesenvolvidos, dos atuais países subdesenvolvidos, eram países colonizados por potências europeias, especialmente a Inglaterra, a França e Portugal. E também uma defesa da União Soviética, né? Especialmente naquele contexto de iminente guerra contra o fascismo. Ainda que os trotskistas filiados ali à Quarta Internacional não necessariamente compactuassem com os governos dos países coloniais e o governo da União Soviética naquela época. A 10ª plataforma aqui do programa de transição é a implementação do que Trotsky chamava de governo operário e camponês, né? Ou seja, um governo que agregasse tanto um governo, né, dos trabalhadores assalariados, mas que também agregasse ali os pequenos proprietários rurais, urbanos e a classe média. Enfim, todos os setores da sociedade que sofrem com a crise e a decadência do capitalismo. Trotsky sublinhava que essa seria a base do chamado poder soviético, ou poder popular,
que está aqui diretamente ligado aqui com a 11ª plataforma do programa de transição, que é a implementação dos soviets. Né? Soviets esses que são, nada mais são, aliás, né, do que comitês populares que são instituídos ali para tomar as decisões políticas. Trata-se ali da superação da democracia representativa por uma forma de democracia mais direta, que seria típica da democracia socialista. Por fim, chegamos aqui à 12ª plataforma, um programa político que também contemplasse as especificidades dos países chamados atrasados, ou seja, aqueles países subdesenvolvidos e coloniais, o que passava ali pela defesa da independência nacional e pela defesa da reforma agrária. Né? Algo que já estava superado lá na Europa no começo do século XX, mas que continua sendo algo a ser defendido nos países subdesenvolvidos até hoje. Ao final aqui dessa exposição do programa de transição, aqui elaborado por Trotsky, vemos o quanto ele influenciou os programas dos partidos da classe trabalhadora, tanto os revolucionários como também os partidos reformistas. Né? A partir disso, podemos fazer aqui uma série de reflexões, entre as quais aqui, né? O quanto esse programa de transição continua atual? O quanto ele serve de parâmetro para a crítica dos programas atuais dos partidos reformistas da classe trabalhadora? O quanto ele também pode ser adaptado aos programas atuais dos partidos revolucionários da classe trabalhadora? O como essa série de insights aqui gerados pela leitura do programa de transição pode ajudar aqui a aprimorarmos as plataformas políticas dos nossos partidos e movimentos sociais, tanto reformistas como revolucionários. Deixe aqui as suas reflexões aqui nos comentários aqui desse vídeo. Se inscreva também aqui nesse canal se você quiser receber mais conteúdos assim. Muito obrigado por acompanhar aqui esse vídeo até o final e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!